Senhor presidente, por acordo feito lá na CCJ, eu tive que ler somente parte do meu relatório. Me debrucei naquele momento somente no aspecto constitucional, com a ajuda que recebi e com muito orgulho da ANAMATRA, do Ministério Público do Trabalho, das associações de diversos níveis do campo do judiciário, dos juízes, de procuradores, promotores. E por isso eu virei à tribuna entre hoje, amanhã, segunda, terça, lendo as partes do relatório que lá não pude ler. E não é nenhuma crítica nesse aspecto, senhor presidente, porque acertei com os outros senadores, que também tinham voto em separado, que a leitura seria no máximo de 1h10, e eu cumpri meu tempo. E por isso, para ficar nos anais da casa, eu lerei na íntegra, nem que seja de forma parcelada. Hoje, aqui uma parte, amanhã outra, segunda outra, e assim eu farei. Diz o meu relatório na introdução: aqui me encontro na mais angustiante e verdadeira luta da minha vida. Os ossos podem crer, todos vocês, me doem como nunca. A carne tenta se desprender. Tenho cabelos brancos, fruto da idade e da própria geada do tempo. E essa cor negra e de cabelos brancos é a herança dos meus antepassados. Caminho já a passos mais lento, é verdade, mas assim mesmo desafio o vento a me envergar. Não vai me envergar, não vou me dobrar. Que venham temporais ou venham sóis queimantes, pois sou imigrante de mim mesmo, e estou enamorado de alma e coração das causas do povo brasileiro. Vou continuar peleando, pelearei sempre quando a causa for justa. Podem crer, há um canto uníssono vindo dos mais distantes rincões do nosso país. As luzes, refletindo séculos e séculos em diferentes matizes, com suas cores vibrantes, que bordam sonhos e esperanças, que poderão agora, nessas duas reformas, serem podados. Podem crer que muitos pensam que nós somos poucos, mas não somos poucos. Lua após luas, nós vamos nos tornando tantos. Porque pátria somos todos. E em todos os dias, semanas, meses, anos, se tentarem nos matar, seja de sede, ora, beberemos sempre da energia da democracia e da liberdade. Não vão sufocar nem as nossas vozes e muito menos os nossos sonhos. Eno Silveira, um dos mais brilhantes editores brasileiros, em uma das primeiras traduções que ele fez, assim indagou: por quem chora aquele sino? Aquele sino chora por todos nós. E isso significa que ele chora pela humanidade, ele chora pela unidade do mundo, ele chora para que a política seja mais humanitária. Somos um todo, e tudo quanto afeta qualquer uma das partes afeta de um modo ou de outro todos os mais. Sim, porque os sinos dobram pelo povo brasileiro, dobram pelos trabalhadores, pelos aposentados, pelos idosos, por homens e mulheres, pelas crianças, dobram porque estão preocupados. E por isso, o sino das igrejas
vão bater amanhã, chamando o povo a fazer a sua parte num protesto contra a reforma trabalhista e a reforma previdenciária. A reforma trabalhista é desumana, tão cruel como a da Previdência. Ambas são impiedosas. Elas atingem a vida e o cotidiano de homens e mulheres do nosso Brasil, que apenas cumprem a sina de sobreviverem ao dilúvio vulgar imposto pelos gafanhotos da noite e pelas garras das feras que se alimentam do penar alheio. Sim, essas animalias são alcateias, como eu disse lá na comissão, não coletivamente, mas para alguns que rosnavam a partir do momento em que eu fazia a minha fala. Essas animalias são alcateias de hienas, que buscam o proveito próprio com o sangue do povo brasileiro. Mas, afinal, senador Lindbergh, quem é essa gente que é alvo da vilania do capital e daqueles que exercem o poder por vias antidemocráticas? Sabe quem são? E por quem estamos falando aqui? É pelo João, é pela Maria, é pelo José, é pela Antônia, é pelo Pedro, a Ana, o Francisco, a Tânia, o Raimundo, a Fernanda, o Paulo, a Mariana, o Luiz com S ou com Z, a Clara, o Isaac. Já me passe em seguida para uma parte. E tantos outros milhões de homens e mulheres, guerreiros e guerreiras, que conquistaram essa CLT e que agora está sendo queimada. O que estão fazendo com o nosso país e com o nosso povo. Uma nação verdadeira, e por isso a greve de amanhã, se faz sim com protesto, com o povo protestando no silêncio da sua casa, ou protestando nas ruas, e na boa luta que aqui nós haveremos de fazer sempre no parlamento. Não, ninguém vai nos chamar de covarde. Ninguém. Nós vamos defender sempre a nossa gente. A história foi construída, assim demarcamos as nossas fronteiras dessa maneira, lá inclusive no nosso Rio Grande, quando tentaram invadir. Estávamos lá divididos em chimangos e maragatos, mas quando quiseram escravizar o nosso povo, fomos uníssimos. Gaúchos e gaúchas defenderam a nossa terra, e me lembro aqui, não do negro e nem de um branco, lembrei de um índio, Sepete Agaju, que disse na fronteira: essa terra tem dono e aqui vocês não vão chegar. Todos nós temos atavismos que menos dia e mais dia nos dão a vontade de acordar, nos espreguiçar, levantar, conversar com a nossa gente, acarinhar. O amor da companheira, da namorada, da esposa, não importa, filho, neto, correr e abraçar amigos, abrir a janela, levantar as mãos do céu e gritar: eu estou vivo. E luto pelo um Brasil justo para todos, para a nossa gente. Invoquemos aqui, e vou passar em seguida uma parte, serenamente, mas com perseverança, as energias mais secretas que habitam em cada um de nós e as loucuras mais legais e necessárias que o ser humano tem de direito. Saudemos os espíritos da brasilidade, da justiça e da humanidade. Vamos contagiar essas pragas de sul a norte com amorosidade e imagem nos espelhos. Vamos nos deliciar com os cantos populares da nossa gente. Vamos declamar poemas, que alguém deve dizer: rapaz, isso já é um poema, mas escrevemos no meio da noite. Temos que ser protagonistas do teatro da vida, e não como o Senado está fazendo. Os senadores estão deixando de ser o sujeito da própria história, quando não querem se debruçar sobre 200 mudanças na legislação. Enfim, pintar a estética verdadeiramente que nos pertence, o verde e o amarelo, e não lavar as mãos. Vamos deixar aflorar em nossas virtudes
e construir muralhas, mas de sabedoria, de fraternidade, de humanidade. A última frase, senador: agarremos pela cintura a eternidade. Vamos enamorá-la. Ela está presente ao nosso lado. E vamos dizer com forte: não, não à reforma trabalhista, não, não à reforma da Previdência. Viva o país, viva o povo brasileiro. Senador Jorge Viana, por favor. Em seguida, senador Ludberg. Obrigado, senador Paulo Paim. Eu faço esse à parte porque vejo que, em muitos momentos, Vossa Excelência embarga a voz, se emociona. Eu fico tentando imaginar como é que alguém do chão de fábrica, que, graças a uma luta que vem lá de trás, ocupa uma quantidade de mandatos que Vossa Excelência tem ocupado, trabalhando por uma causa que é de todos. Tentar criar um ambiente de respeito, de valorização dos que trabalham. E exatamente durante o mandato de Vossa Excelência tem que conviver com o maior desmonte dos direitos dos trabalhadores e das trabalhadoras do país. Eu fico tentando ser um pouco paim nessa hora. Por isso que eu vejo de vez em quando Vossa Excelência embargar a voz, se emocionar, ter dificuldade de concluir uma frase, porque não é fácil viver em tempos desses. Na hora que o Brasil precisa da gente, na hora que há 14 milhões de desempregados, nós estamos fragilizando mais ainda o lado dos que mais precisam e dos que menos podem, que são aqueles que fazem qualquer coisa hoje por uma oportunidade de trabalho, por ter um salário no final do mês para comer ou para pagar suas contas. Eu fico, senador Paim, refletindo sobre aquela sessão de ontem. Eu falei que como é que a Casa de Rui Barbosa, a instituição mais antiga do país, o Senado Federal, resolve apreciar uma matéria como essa, tão complexa, que vem de um governo que não passou nas urnas, que agora virou um caso de polícia. E o Senado se omite. O Senado resolve lavar as mãos. E o que eu ouvi de alguns colegas, com todo respeito, porque eu tenho uma relação aqui com todos, o que eu ouvi de alguns colegas foi um argumento que para mim é muito frágil. Não, essa proposta de reforma trabalhista não é mais do governo Temer, ela é nossa. Bem, se a proposta é nossa, como é que ela pode ser nossa se nós não podemos mudar um parágrafo, um artigo, um inciso? Nós não podemos dar uma única contribuição. Eu nunca vi isso acontecer no parlamento. Como é que o parlamento pode assumir uma proposta que mexe na vida das pessoas, que mexe com as famílias, que fragiliza o ambiente entre o empregador e o empregado, e o Senado diz assim: não, a proposta é nossa, mas nós não alteramos nada. Então, vamos ser sinceros. Aliás, eu acho que o bom senso deveria prevalecer, o Senado deveria dizer: essa proposta não é nossa. Quando o Senado assume, ou alguns colegas assumem, estão pondo assinatura num documento falso, num documento que é um atentado contra o próprio país. E eu encerro essa parte agradecendo a Vossa Excelência, senador Paim, porque, levantando uma questão, eu acho que está tendo uma radical mudança no mundo do trabalho, com a revolução tecnológica. Eu acho que antes de fazer essa mudança nas leis trabalhistas, nós deveríamos aprovar aqui o novo marco das telecomunicações, da internet, da gente entender que mundo é esse que está vindo das máquinas, da inteligência artificial, onde as pessoas trabalham em qualquer lugar, para qualquer lugar. Nós deveríamos votar isso, entender um pouco desse mundo, para poder construir leis e arranjos legais que possam dar garantias para esse novo trabalho. Eu li e vi que tem pesquisas muito sérias que falam: mais da metade das crianças do ensino fundamental hoje, quando adultas, vão trabalhar em profissões que não existem hoje. Aí nós estamos mexendo na legislação, eu diria, sem sombra de dúvida, de maneira irresponsável, de uma maneira que fragiliza mais ainda aqueles que menos podem, aqueles que menos têm. Eu sofro com isso também, mas vejo que maior é o sofrimento de Vossa Excelência, por isso que eu sou solidário com a sua causa de vida, que agora está sendo moída
por um Congresso, por um Senado que resolveu se omitir. Obrigado pela parte, senador Paim. Jorge Viana, senador, me permita que eu diga só uma frase e vou passar para o senador Ludberg. Vossa Excelência consegue com essa forma singela de falar, e foi assim na comissão, eu sou um pouco mais, talvez, um pouco mais tosco, eu diria, mas Vossa Excelência consegue, se emocionou a mim, eu estava bem tranquilo aqui, Vossa Excelência, na sua fala, emociona milhões de brasileiros que ouviram. E Vossa Excelência diz, no fundo, para mim, cada vez que eu subo à tribuna na comissão, que eu me boto no lugar do outro, eu me boto aquele que está lá dentro das fábricas, que está nas ruas, que está nas escolas e que está na casa da gente, que são casas pobres, 90% do povo brasileiro. Eu me colocando no lugar deles, é que eu assim acabo agindo aqui. Vossa Excelência conseguiu traduzir com uma grandeza de um grande líder. Parabéns a Vossa Excelência. Senador Ludberg. Senador Paulo Paim, Vossa Excelência, como diz a juventude, é um querido. Querido que luta, que sonha, que se emociona com o povo. Eu quero me associar ao senador Jorge Viana. Eu estou como líder do PT, Jorge, mas eu em nenhum momento dessa matéria, quando a gente tem que encaminhar, eu digo, o líder Paim. O líder Paulo Paim É fato. É o nosso líder. Tem uma história de proximidade com a vida do nosso povo, trabalhador, a sua história, o seu início. E, de fato, todos nós ficamos mexidos com o que a gente está vivendo, porque eu repito uma coisa, senador Jorge Viana. Eu já fui deputado 2 vezes, sou senador pelo 7º ano, eu nunca vi um projeto tão devastador para o povo trabalhador como esse. Porque tem projetos que a gente aprova aqui, que a gente sabe que vai ter impacto lá na... Aqui não é a vida do povo. Vai ser a vida da empregada doméstica. Você pode estar certo, aquelas conquistas, porque... Você lembra a resistência para a gente aprovar aquela legislação que acabou com a escravidão da empregada doméstica? Era uma guerra, uma batalha aqui dentro. Conseguimos. Benedita da Silva, grande referência. Nessa. Exatamente, mas foi no governo da presidenta Dilma ali. E a gente vê depois. A empregada doméstica agora... Porque hoje ela tem seus direitos. O que é a jornada integral? 44 horas. 8 horas por dia e tem direito a hora extra, e tem todas aquelas coisas. Agora, vai poder ser contratado nas mais diversas modalidades. Pode ser trabalho intermitente, em que o patrão chama, eu preciso de você 4 horas depois de amanhã, 3 horas no outro dia, ou seja, pode receber menos que um salário mínimo. Porque o trabalho intermitente é isso, rasgar a Constituição, é menos que um salário mínimo, dependendo do número de horas que você trabalha. Ela pode virar uma autônoma exclusiva. Um procurador do trabalho teve lá na comissão e disse: a empregada doméstica pode ser contratada como pessoa jurídica, o que antes era uma fraude. Nós estamos legalizando a fraude com esse autônomo exclusivo. Aí vira pessoa jurídica, como se fosse um empresário que não é, mas não recebe 13º, não recebe férias, não recebe FGTS. Então, é um pacote muito grande de maldades. Terceirização, né, senador Paulo Paim? Eu estou sabendo agora que tem professores sendo contratados por terceirização. Eu nunca vi isso no poder público. Está abrindo espaços impressionantes. A partir da lei que eles aprovaram lá na Câmara. A partir não daquela... passou por nós aqui. Claro, foi daquela lei. Quando nós chegamos aqui, todos nós que estamos aqui, Cássio e todos nós, aquela lei não passou aqui. Ela estava arquivada no Senado, desarquivaram e aprovaram. E o mais grave, para acabar, passar por Vossa Excelência, e ficam falando de acordo com o Temer para vetar pontos. Primeiro, é um governo completamente fragilizado, desmoralizado. Está sendo lida a denúncia lá agora na Câmara. A Câmara dos Deputados está parada. É um governo que está acabando. Eu repito, ele não vai ter os 172 votos, ele vai cair. Aí nós estamos fazendo acordo, abrindo mão do nosso papel de legislador, como casa revisora. E eu queria só lembrar para Vossa Excelência que o Temer propôs um acordo também na terceirização ampla. Ele se comprometeu a vetar vários pontos. O que aconteceu? Ele foi para uma reunião com o Trabuco, do Bradesco, e mais pesos pesados do PIB, que pediram e não vetou nada.
Então, a nossa luta aqui, nós temos uma batalha pela frente, senador Paulo Paim. E eu acho que a gente vai se fortalecer no dia de amanhã. Eu encerro a minha participação hoje aqui no Senado Federal, pedindo a esse povo brasileiro que reforce essa greve geral contra as reformas trabalhistas, previdenciárias. É essa força que vem da greve que vai nos dar aqui força para fazer o combate aqui dentro. Então, eu encerro também, assim como Jorge Viana, elogiando esse grande senador, o querido Paulo Paim, defensor do povo, defensor da causa dos trabalhadores. Senhor presidente do Senado, que está no plenário, senador Eunício, senhor presidente em exercício, Cássio Cunha Lima, senhor presidente, já há uma semana eu assumi compromisso comigo mesmo que eu viria à tribuna sempre falar sobre a reforma trabalhista. E eu faço hoje de novo. E hoje, senhor presidente, eu quero ler aqui uma carta que recebi. Recebi nas minhas redes sociais o manifesto assinado pelos maçons progressistas do Brasil. É o texto que eu passo a ler. Os maçons progressistas do Brasil fazem uma convocação para todos os trabalhadores e demais segmentos da sociedade a participarem das manifestações de amanhã, sexta-feira, em todo o país, protesto contra a reforma trabalhista e contra a reforma da Previdência, greve geral. Os trabalhadores brasileiros, diz a carta, se preparam para mais um momento histórico de luta por eleições gerais e diretas e contra as reformas trabalhistas e previdenciárias. Durante assembleias realizadas em diversos pontos do país, os trabalhadores do campo e da cidade confirmaram a adesão à greve geral, marcada para amanhã, 30 de junho. Outros segmentos, como, por exemplo, a CNBB, aderem ao movimento, participando de atos públicos e todo tipo de protesto. A greve geral vem no momento histórico da luta dos trabalhadores contra o ataque de seus direitos. Nós, enquanto maçons progressistas, temos a obrigação de ajudar a construir, juntamente com a sociedade organizada, uma grande greve geral no dia 30 de junho. Não só porque as categorias precisam mostrar a sua força, porque sindicatos, associações, federações, confederações, centrais estão se mobilizando, ou de acordo com as suas bases, mas principalmente pela responsabilidade histórica de não permitir que se configure, na sua expressão mais nociva, o ataque aos direitos dos trabalhadores. Dizem mais eles a carta, em particular na reforma trabalhista, que joga por terra anos e anos de conquistas históricas. Luta e resistência dos trabalhadores em nosso país. Diante do agravamento da crise do governo Temer, a expectativa é de que a paralisação seja ainda maior do que alcançada com a greve geral do dia 28 de abril. Portanto, dizem os maçons progressistas, portanto, é chegada a hora de todos nós, independente da questão ideológica, partidária, sindical e mesmo ecumênica, de todos nós protestarmos e exigirmos a saída desse governo autoritário que tenta cinicamente, diz a carta, acabar com os direitos mais elementares da sociedade brasileira. Aqui, senhor presidente, diz a carta,
autoritário e corrupto, para não dizer que eu pulei a frase. Assina maçons progressistas do Brasil. Leia esse documento, senhor presidente, eu fiz agora, porque quando me mandaram eu havia me comprometido que faria a leitura na íntegra, e aqui eu fiz. Senhor presidente, por acordo feito lá na CCJ, eu tive que ler somente parte do meu relatório. Me debrucei naquele momento somente no aspecto constitucional, com a ajuda que recebi e com muito orgulho da ANAMATRA, do Ministério Público do Trabalho, das associações de diversos níveis do campo do judiciário, dos juízes, de procuradores, promotores. E por isso eu virei à tribuna entre hoje, amanhã, segunda, terça, lendo as partes do relatório que lá não pude ler. E não é nenhuma crítica nesse aspecto, senhor presidente, porque acertei com os outros senadores, que também tinham voto em separado, que a leitura seria no máximo de 1h10, e eu cumpri meu tempo. E por isso, para ficar nos anais da casa, eu lerei na íntegra, nem que seja de forma parcelada. Hoje, aqui uma parte, amanhã outra, segunda outra, e assim eu farei. Diz o meu relatório na introdução: aqui me encontro na mais angustiante e verdadeira luta da minha vida. Os ossos podem crer, todos vocês, me doem como nunca. A carne tenta se desprender. Tenho cabelos brancos, fruto da idade e da própria geada do tempo. E essa cor negra e de cabelos brancos é herança dos meus antepassados. Caminho já a passos mais lentos, é verdade, mas assim mesmo desafio o vento a me envergar. Não vai me envergar, não vou me dobrar. Que venham temporais ou venham sóis queimantes, pois sou imigrante de mim mesmo e estou enamorado de alma e coração das causas do povo brasileiro. Vou continuar peleando, pelearei sempre quando a causa for justa. Podem crer, há um canto uníssono vindo dos mais distantes rincões do nosso país. As luzes, refletindo séculos e séculos em diferentes matizes, com suas cores vibrantes, que bordam sonhos e esperanças, que poderão agora, nessas duas reformas, serem podados. Podem crer que muitos pensam que nós somos poucos, mas não somos poucos. Lua após lua, nós vamos nos tornando tantos. Porque pátria somos todos. E em todos os dias, semanas, meses, anos, se tentarem nos matar, seja de sede, ora, beberemos sempre da energia da democracia e da liberdade. Não vão sufocar nem as nossas vozes e muito menos os nossos sonhos. Eno Silveira, um dos mais brilhantes editores brasileiros, em uma das primeiras traduções que ele fez, assim indagou: por quem chora aquele sino? Aquele sino chora por todos nós. E isso significa que ele chora pela humanidade, ele chora pela unidade do mundo, ele chora para que a política seja mais humanitária. Somos um todo, e tudo quanto afeta qualquer uma das partes, afeta de um modo ou de outro todos os mais.
Sim, porque os sinos dobram pelo povo brasileiro, dobram pelos trabalhadores, pelos aposentados, pelos idosos, por homens e mulheres, pelas crianças, dobram porque estão preocupados. E por isso, o sino das igrejas vão bater amanhã, chamando o povo a fazer a sua parte num protesto contra a reforma trabalhista e a reforma previdenciária. A reforma trabalhista é desumana, tão cruel como a da Previdência. Ambas são impiedosas. Elas atingem a vida e o cotidiano de homens e mulheres do nosso Brasil, que apenas cumprem a sina de sobreviverem ao dilúvio vulgar imposto pelos gafanhotos da noite e pelas garras das feras que se alimentam do penar alheio. Sim, essas animalias são alcateias, como eu disse lá na comissão, não coletivamente, mas para alguns que rosnavam a partir do momento em que eu fazia a minha fala. Essas animalias são alcateias de hienas, que buscam o proveito próprio com o sangue do povo brasileiro. Mas, afinal, senador Lindbergh, quem é essa gente que é alvo da vilania do capital e daqueles que exercem o poder por vias antidemocráticas? Sabe quem são? E por quem estamos falando aqui? É pelo João, é pela Maria, é pelo José, é pela Antônia, é pelo Pedro, a Ana, o Francisco, a Tânia, o Raimundo, a Fernanda, o Paulo, a Mariana, o Luiz com S ou com Z, a Clara, o Isaac. Não, já me passa em seguida para uma parte. E tantos outros milhões de homens e mulheres, guerreiros e guerreiras, que conquistaram essa CLT e que agora está sendo queimada. O que estão fazendo com o nosso país e com o nosso povo. Uma nação verdadeira, e por isso a greve de amanhã, se faz sim com protesto, com o povo protestando no silêncio da sua casa, ou protestando nas ruas, e na boa luta que aqui nós haveremos de fazer sempre no parlamento. Não, ninguém vai nos chamar de covarde. Ninguém. Nós vamos defender sempre a nossa gente. A história foi construída, assim demarcamos as nossas fronteiras dessa maneira, lá inclusive no nosso Rio Grande, quando tentaram invadir. Estávamos lá divididos em chimangos e maragatos, mas quando quiseram escravizar o nosso povo, fomos uníssimos. Gaúchos e gaúchas defenderam a nossa terra, e me lembro aqui, não do negro e nem de um branco, lembrei de um índio, Sepete Agaju, que disse na fronteira: essa terra tem dono e aqui vocês não vão chegar. Todos nós temos atavismos que menos dia e mais dia nos dão a vontade de acordar, nos espreguiçar, levantar, conversar com a nossa gente, acarinhar. O amor da companheira, da namorada, da esposa, não importa, filho, neto, correr e abraçar amigos, abrir a janela, levantar as mãos do céu e gritar: eu estou vivo. E luto por um Brasil justo para todos, para a nossa gente. Invoquemos aqui, e vou passar em seguida uma parte, serenamente, mas com perseverança, as energias mais secretas que habitam em cada um de nós e as loucuras mais legais e necessárias que o ser humano tem de direito. Saudemos os espíritos da brasilidade, da justiça e da humanidade. Vamos contagiar essas pragas de sul a norte com amorosidade e imagem nos espelhos. Vamos nos deliciar com os cantos populares da nossa gente. Vamos declamar poemas, que alguém deve dizer: rapaz, isso já é um poema, mas escrevemos no meio da noite. Temos que ser protagonistas do teatro da vida, e não como o Senado está fazendo. Os senadores
estão deixando de ser o sujeito da própria história, quando não querem se debruçar sobre 200 mudanças na legislação. Enfim, pintar a estética verdadeiramente que nos pertence o verde e o amarelo, e não lavar as mãos. Vamos deixar aflorar em nossas virtudes e construir muralhas, mas de sabedoria, de fraternidade, de humanidade. A última frase, senador. Agarremos pela cintura a eternidade. Vamos enamorá-la. Ela está presente ao nosso lado. E vamos dizer um forte não, não à reforma trabalhista, não, não à reforma da Previdência. Viva o país. Viva o povo brasileiro. Senador Jorge Viana, por favor. Em seguida, senador Ludberg.